Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Luiz Monteiro e esse é mais um episódio do A Parte da Parte. Para quem nunca teve a oportunidade de ver o programa, o A Parte da Parte é uma oportunidade que o Lauro Parente, do canal Arbitragem, e eu inventamos para dar a chance, a oportunidade de diretores jurídicos, gerentes jurídicos, VIP Legal, de explicar o que eles acham sobre arbitragem. Explicar o que eles gostam, as vantagens da arbitragem, e aí, para continuar repetindo, e também explicar o que eles acham que pode ser melhorado. Né? A parte da parte conta com, evidentemente, organização, edição do canal Arbitragem e com o patrocínio do Jus Mundi, Jus Connect e do Cunha Manual. Para o episódio de hoje, eu tenho a felicidade de estar com a Cristiane Rego, que é General Counsel da Braskem na Holanda, e com o Arthur Parente, que é sócio do Matos Filho em São Paulo. Ele é carioca como eu, mas fugiu para São Paulo também como eu. Muito obrigado, gente, por terem aceitado o convite. E eu vou começar com uma pergunta para a Cris. Pergunta bem simples. Cris, conta um pouco para a gente como foi a sua história, a sua trajetória profissional, a sua história profissional, até chegar a General Counsel da Braskem na Holanda. Oi, André e o Arthur, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre arbitragem. Eu sou responsável pelo jurídico na Europa e na Ásia, pelas atividades da subsidiária da Braskem, que é uma holding internacional e também é uma trading. A gente tem operações na Holanda, tem 2 plantas na Alemanha, tem várias atividades em diversos países da Europa, como Itália, Espanha, Bélgica, e também temos um crescimento grande agora no business da Ásia, né? A gente tem um escritório em Singapura, no Japão, e uma joint venture que a gente acabou de divulgar em parceria com a SCG, né, na Tailândia, para a produção de eteno verde e venda de PE verde, que é um produto biopolímeros em que a gente usa uma tecnologia junto com alunos. E eu vou ser conselheira, né, parte do conselho de administração dessa empresa na Tailândia. Então, muitas atividades aí internacionais, né? Emoção não falta. E falando um pouquinho da minha trajetória, eu tenho 25 anos de atuação no jurídico de indústria petroquímica. Eu iniciei minha carreira na Petroquímica União, no polo do ABC em Santo André, né? Eu sou de São Caetano, para quem conhece, né? Uma cidade pequena aí no ABC de São Paulo. Comecei, então, trabalhando na Petroquímica União. Era um jurídico pequeno, mas com uma empresa de capital aberto, então foi ótimo, porque eu tive a oportunidade de assumir, desde muito jovem, vários desafios, vários projetos importantes. Passamos pela ampliação da planta e mudança de matéria-prima, então foi realmente um aprendizado muito grande. Em determinado momento, houve aí uma fusão das cadeias, né, petroquímicas, e aí houve a formação da Quator. Em 2010, a Braskem adquiriu a Quator, e foi quando, então, eu me juntei ao jurídico da Braskem. Trabalhei bastante em vários tipos de negócio, transporte marítimo, contencioso, trabalhista, quando surgiu a oportunidade, no final de 2017, de assumir o jurídico da Braskem Holanda, que estava assim, umas operações ainda muito no começo. Eu vim para cá para constituir o time, montar, né, toda a estrutura do jurídico local. Começamos com a Europa e juntamos com a Ásia, então hoje eu estou aqui, né, com todos esses desafios, e aí é um prazer aí trocar um pouco de experiência com vocês. Obrigada. Muito legal, Cris, ouvir um pouco da sua trajetória. Também agradeço o convite, é um prazer estar aqui batendo esse papo com gente que eu admiro tanto. Cris, queria saber um pouquinho, na sua posição de in-house, que tipo de caso que você prefere em arbitragem e por quê? Eu queria saber também até que ponto que a escolha da arbitragem é uma decisão de negócio. Tá ótimo, Arthur. Olha, eu assim, não tenho dúvida de que a arbitragem é uma decisão de negócio. Eu acho que é muito importante, né, o jurídico ter
essa tensão de conversar e de capacitar a área comercial para usar realmente essa análise e entender que escolher, né, optar pela arbitragem é uma decisão muito importante, né? No momento em que, enfim, você pode ter ali alguma discussão, algo para ser enfrentado, que você precisa de uma efetividade, é importante, né, você escolher bem, né, qual é a Câmara Arbitral, qual é a legislação aplicável. Então, isso, acho que isso é muito importante para o negócio, sem dúvida nenhuma. E a gente acaba usando, né, enfim, câmeras arbitrais muito especializadas, né, a depender do negócio, da operação e da complexidade do contrato que a gente está lidando. Legal, bacana, bacana, Cris, do interior de São Paulo para o mundo. Fiquei curioso com a sua resposta, né? Achei muito interessante que você disse, né, que o juiz tem que estar consciente disso, né? Tem que convencer, às vezes, o comercial, né? E, bom, o primeiro passo talvez seja aí o momento em que você tem que realmente convencer, talvez não o seu time, mas, enfim, o comercial da importância disso. O primeiro passo para qualquer arbitragem é a redação da cláusula compromissória, né? A arbitragem, 90 e tantos % das vezes, começa com uma cláusula compromissória e não com um compromisso, né? Como vocês redigem a cláusula compromissória na Braskem? Vocês têm um modelo padrão já? Vocês pedem a ajuda do escritório externo para cada caso? Como é que isso funciona na Braskem? É interessante realmente essa pergunta, André, pelo seguinte, aqui a gente atua, né, na posição de trade, né, então falando um pouquinho dos contratos comerciais, a gente já tem, né, a depender do segmento, né, de negócio e da modelagem da operação, alguns padrões já, né, estabelecidos, né, que acaba vindo de aprendizado, né, de desenvolvimento conjunto com o escritório, mas também de aprendizado que o jurídico interno acaba adquirindo essa bagagem, né, de em alguns casos, o que funcionou, o que não funcionou. A gente sempre tem a disciplina, né, de fazer uma discussão de lições aprendidas e buscar sempre melhorar para ter, enfim, uma redação, né, o mais completa possível para cada segmento. Então, eu não diria que a gente tem um padrão para todas as operações, não, mas a gente tem um padrão para cada operação. E aí, surgindo, né, uma modalidade nova, um segmento novo, é uma oportunidade da gente, né, revisitar a redação e checar, né? Isso a gente falando de questões comerciais. Quando a gente fala de parcerias, né, operação de M&A, aí realmente a gente faz caso a caso. Então, depende muito de qual é o país que a gente está lidando, qual é o parceiro, o que é mais importante, quais são os riscos. Então, é algo que a gente dedica bastante tempo, porque realmente eu concordo com você, é muito importante na hora que você precisa usar arbitragem, ter algo realmente que funcione, que consiga ser aplicado. Muito interessante, Cris. Eu imagino que vocês têm um histórico enorme de casos, de experiências, e fico feliz de saber que vocês organizam isso para criar uma inteligência interna com relação à arbitragem. Deixa eu aproveitar, então, de eu tentar capturar um pouquinho dessa inteligência aí que vocês têm na Braskem. Vocês têm uma preferência com relação à arbitragem ad hoc ou a arbitragem administrada por uma Câmara, uma arbitragem institucional? E vocês também têm preferência por 1 ou 3 árbitros? Quando que vocês escolhem um tribunal de 3 árbitros e um árbitro único? Obrigada, Arthur. Olha, eu não tenho experiência em arbitragem ad hoc, né? A gente costuma realmente usar arbitragem por Câmara, e a gente usa muito arbitragem por Câmara especializada. Então, tem contrato em que a gente tem uma relação comercial mais complexa e que a gente vai ter ali, né, dentro desse contrato também a parte de transporte marítimo. Então, a gente toma o cuidado de eleger, inclusive, 2 câmaras diferentes no mesmo contrato, né, sem nenhum constrangimento com relação a isso. Então, a gente negocia com a outra parte para ter um contrato, uma câmara, né, eleita para assuntos comerciais e uma outra específica, né, especializada em transporte marítimo.
E com relação a um árbitro ou 3, a gente nunca utilizou nenhuma regra com um árbitro só, a gente sempre tem o costume de ter 3, para ter realmente essa pluralidade, né, de decisão e de discussão, até porque, em tese, né, aumenta a sua chance de êxito, né, e de convencimento, de convencer um árbitro e um dos árbitros convencer os outros. Então, a gente nunca adotou a definição de um árbitro só, não. Muito legal, Cris. Eu achei muito interessante a sua resposta com relação à especialização das câmaras. Queria que você falasse um pouco mais disso. Assim, acho que a gente está vendo no Brasil um pouco desse processo de especialização das câmaras. Imagino que no cenário internacional que você atua isso seja muito mais forte. Você poderia explicar um pouquinho o que você tem visto aí no resto do mundo? Claro, sem dúvida. Posso comentar um pouquinho da Europa, a gente ainda não teve nenhuma arbitragem na Ásia, mas na Europa, né, realmente está ficando cada vez mais, né, usual, né, essa questão de você definir pela especialidade. Eu acho que isso gera não diria uma assertividade, mas dá inclusive uma celeridade para o processo arbitral, porque você já vai direcionado para uma câmara que tem experiência com aquele tipo de litígio, né? Que conhece, sabe que documentação vai ser avaliada, que tipo de depoimento pessoal, então o que esperar. Então, acho que isso dá uma celeridade. E é bom também porque você conta com uma expertise, né, da Câmara, que te dá uma segurança maior, né, para usar a arbitragem, sabendo que aquela Câmara tem experiência naquele tema. Então, eu acho super positivo ter realmente caminhar, né, cada vez mais para essa especialidade. Eu acho que as empresas só têm a ganhar com esse formato. Bacana, bacana. E deixa eu aproveitar um pouquinho, a gente está falando, né, de cláusula compressória, você falou de diferentes indústrias, diferentes cláusulas, diferentes câmaras, e aí me fez lembrar que vale a pena explorar um pouco da sua experiência internacional, né, e nacional, porque você atuou por bastante tempo no Brasil e agora já tem atuado por algum tempo, desde 2007, se não me engano, né, na Holanda. Então, com essa experiência, digamos, doméstica e internacional, o que você contaria para a gente de diferente? O que você já identificou de que muda quando você está num contexto, quando você está no outro? Isso pode ser em relação à condição do caso, pode ser em relação à atuação dos advogados, dos árbitros. Enfim, como é que você vê uma arbitragem doméstica, uma arbitragem internacional na sua experiência, Cris? Tá ótimo. Eu estou aqui na Holanda desde o finalzinho de 2017, né? Então, já tive aí algumas experiências de arbitragem e algumas discussões também, né? Porque eu acho que a questão de usar ou não a arbitragem, ela começa muito antes, né? Na discussão comercial, né? No papel do jurídico, né? De entender qual é aquele negócio, se você vai usar a arbitragem, como é que você vai usar. E aí, falando um pouco, né, da comparação, né, da arbitragem doméstica internacional, o que eu vejo assim é um costume maior, uma naturalidade, né? Então, não só os escritórios, mas assim, meu time, né, o jurídico interno, as próprias empresas, é uma normalidade muito grande você usar a arbitragem para um negócio internacional. Então, às vezes você tem um fornecedor que está num país, o produto está vindo de um outro destino, a empresa que está comprando está numa outra localidade. Então, assim, é um diálogo óbvio, né? Assim, não se discute vai ser arbitragem ou vai ser poder judiciário. Assim, essa discussão está praticamente ultrapassada. Se discute qual é a legislação, onde é que vai ser a arbitragem, qual é a câmara que você quer, se você quer usar um direito neutro, se você quer usar, né, o direito de uma das localidades das partes ou do local da operação. Então, assim, existe muita discussão aqui, sim, sobre arbitragem. Então, é uma cláusula que a gente discute muito. E, normalmente, no início, né,
da negociação, até para saber qual é a legislação, né? Acho que até antes de discutir a arbitragem, né? A gente discute qual é a legislação, qual é o local da legislação, e a gente brinca aqui, né? Que sempre lembra que a gente não pode deixar de definir qual é o idioma, né? Porque imagina a arbitragem, né? Em alemão, né? Em tailandês, né? Assim, aí a dificuldade imensa. Então, a gente já tem todas as definições, né? De qual é o padrão, o que funciona. E eu acho, assim, voltando um pouco aí, né, no ponto, né, da sua pergunta, eu acho que essa diferença, né, entre a maturidade, né, o quanto se usa, né, a arbitragem na Europa, eu acho que é um momento de maturidade diferente, né, do que a gente tem, no Brasil. E que eu acho, assim, os avanços, né, em termos de especialidade, né, o que pode ser feito para celeridade e tal, a gente pode aplicar também no Brasil, né? Assim, eu não vejo nenhuma diferença nisso. Eu acho que só estão em momentos diferentes, mas eu acho que a arbitragem no Brasil ela também é muito respeitada e é um veículo super importante, e que a gente tem que continuar trabalhando para que ela seja usada aí cada vez mais. Legal, Cris. Deixa eu aproveitar um pouco da resposta que você deu para fazer umas 2 perguntinhas aqui mais específicas. Você falou um pouco da escolha da lei. Eu queria saber como é que funciona isso, como é que é essa decisão dentro da Braskem. Você ainda é uma patriota nesse aspecto? Você defende com unhas e dentes sede no Brasil e direito brasileiro? Você defende com unhas e dentes o nosso carinhoso idioma? Ou assim, se é uma decisão mais técnica, assim, talvez alguns contratos, a gente falou um pouco da especialidade das câmaras, né, com relação à natureza do contrato. Você também define, puxa, a operação de M&A vai ser direito brasileiro, sede no Brasil, ou vai ser direito de Nova York, sede de Nova York. Como é que funciona essa escolha? A verdade é que tem muita coisa para ser escolhida aqui. Eu imagino que seja uma decisão de negócio, como você falou, e bem refinada nos detalhes. Diferentes, né? Quando a gente fala em contrato, se a gente tiver uma das partes do contrato, né, que seja uma empresa brasileira, não tem nenhum problema, né, a gente assumir a legislação brasileira, acho que, enfim, sem dúvida até facilita, né, para o grupo, porque é uma legislação que, né, a Braskem tem total domínio e anos aí de experiência. Mas não tendo isso, é muito difícil a gente aplicar a legislação brasileira. Não porque tem alguma coisa, né, assim, muito específica que desabilite a legislação brasileira, de forma nenhuma. Eu acho só que a legislação brasileira, ela não é hoje uma legislação reconhecida internacionalmente, como vários outros países também não são. Então, assim, na Europa, caminha-se muito, né, para utilizar a legislação de Londres, né, nas operações internacionais, porque normalmente quando você tem uma discussão de produto, você vai discutir o transporte marítimo, e essa harmonização de legislação facilita muito, principalmente na posição, como a gente tem aqui da posição de trade, em que existe uma preocupação grande nessa, né, em assumir obrigações back-to-back, entender onde é que está meu gap, qual é o fluxo de obrigações que eu tenho, qual é a legislação aplicável em cada fase, né, da operação, para você não ter ali nenhum descasamento do que você está assumindo. Então, é muito difícil você colocar uma legislação, vamos dizer, doméstica. Você acaba optando por uma legislação internacional, que é o que, né, as empresas que estão nessa operação com você vão também pedir por isso. Numa operação de M&A, eu acho que é diferente. Aí, a operação de M&A, eu acho que depende muito de onde é a operação, qual é a origem quais são os acionistas, né, do grupo que vão atuar com você nessa parceria, né? Qual é o risco desse projeto novo, né? Quais são as decisões que você tem que tomar, qual é o cenário, qual é a complexidade. Então, eu acho que essa é muito mais específica. Não necessariamente você vai usar a legislação, né, que todo mundo usa, mas eu acho que tem que ter uma análise mais completa de qual é a legislação que combina melhor para aquela operação, pensando em longo prazo, né? Porque quando você tem uma operação de M&A, você está pensando no investimento, e aí você precisa, obviamente, mapear todos os riscos envolvidos nessa operação.
Bacana, legal, obrigado, Cris. Assim, é legal você dar essa visão, né? Porque eu acho que pouca gente teve essa oportunidade de trabalhar no Brasil e no exterior, e pode fazer a comparação, né? Você mencionou o direito inglês, né? Que é muito escolhido em contratos comerciais e tal, e de fato, né? É o direito mais escolhido do mundo, né? Para contratos comerciais. E uma coisa engraçada que eu já vi algumas pesquisas do porquê, né? Assim, é porque tem segurança jurídica, né? Quer dizer, é um direito, digamos assim, muito velho e que não muda tanto. Então, as partes sabem exatamente o que vai acontecer. E um outro motivo que eu acho curioso também é que é a pouca intervenção judicial no contrato, né? É assim, olha, é o que está no contrato. Se está mal escrito, vai ficar assim. Se está bem escrito, vai ficar assim. Então, assim, é engraçado que muitas vezes as partes preferem lidar com aquilo que elas sabem que não está tão bom no contrato do que contar com alguma intervenção mágica de algum magistrado. Isso é um negócio interessante que não é muito comum, né, nos países de civil law, né? A gente permite uma intervenção um pouquinho maior. É, Agora, essa análise toda que você comentou, assim, a minha impressão é que agrega bastante valor ao negócio, né? Agora, eu vou dizer que assim, não é sempre que eu ouço isso não, viu? Muita gente, eu já ouvi muita gente dizendo que midnight clause, ou põe aí um direito que todo mundo conhece. Enfim, você acha que essa análise mais detalhada, mais profunda, né, do direito aplicável, da sede da arbitragem, agrega valor ao negócio? Por que você acha isso? Eu acho que agrega muito valor ao negócio, porque ele te dá uma opcionalidade, né? Se você tem aí, né, principalmente as empresas brasileiras que já têm uma atuação internacional, que tem base fora, pode explorar muito mais, né, essa legislação internacional, porque se você conhece, né, se você tem opção de escolher, você vai ter um background muito maior, né, para poder apoiar o negócio de dizer, olha, essa legislação ela é boa para você fazer, né, determinada operação comercial. Então, se você tiver distribuidor, agente, tal, usa essa legislação. Se você está tratando numa operação em que só tem, né, todo mundo está no mesmo país envolvido, ou no máximo 1 ou 2 países, qual é a legislação que você vai usar? Então, eu acho que assim, essa experiência, né, de lidar com tantas operações, vamos dizer, né, na própria operação ser multinacional, né, ter tantos fluxos, né, dos produtos irem de um lado do outro, naturalmente você tem que fazer essa análise, porque se você não fizer, realmente você está tomando um risco desnecessário, né? De que, enfim, com a experiência, né? E conforme as operações vão aumentando, não dá para não fazer, né? Você tem que fazer. E aí, assim, voltando né, no começo, como eu disse, acho que isso depende muito realmente de como o jurídico é visto, né, dentro de cada empresa, né, qual é a relação que o jurídico tem com as áreas de negócio, e tendo realmente uma relação próxima com as áreas de negócio, os próprios líderes de negócio, né, já acabam ficando, né, mais conscientes dessa discussão, e antes de entrar na negociação comercial, eles já vêm avisando para a gente, Cris, antes que você pergunte, a gente não sabe qual é a legislação que o parceiro vai usar, porque a gente foi disciplinado, porque eles vinham, contavam, a gente tem uma operação assim, não sei o quê, o que dá para fazer? Mas depende, qual que é a legislação que você vai aplicar, né? Já tem uma definição, o parceiro tem uma preferência, né? O cliente, o fornecedor já te disse qual é a legislação que ele quer, né? A gente vai trabalhar com essa legislação ou tem espaço para a gente propor uma outra legislação? Então, virou uma discussão super natural, e eu acho que pela própria posição de trading que a Braskem tem na Holanda, é uma discussão muito natural, né? Porque as áreas são muito internacionalizadas, as atividades são muito internacionais, então não é uma discussão que choca, né, as áreas comerciais. Acho que eles entendem bem a importância, e já tendo passado também por alguns processos de arbitragem, isso realmente faz com que eles valorizem realmente essa estratégia de ver, não, realmente funciona, né? Se a gente realmente se programar, antecipar os riscos, estudar, discutir junto, realmente vai haver uma agregação de valor para o business. Legal, Cris. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho saindo dessa rota, mas eu queria a sua opinião
a partir de toda a experiência internacional que você tem. Tem uma crítica muito comum que é feita à arbitragem com relação ao custo e até ao tempo. Queria saber se você concorda com isso, da experiência diversa que você tem aí na Braskem. E queria saber se você tem alguma sugestão, assim, de que medida que poderia tornar a arbitragem mais barata e até mesmo mais séria do que ela já é. Tá ótimo. O que eu acho, Arthur? Assim, nos últimos anos, né, a arbitragem ela não está tão demorada, né? Vamos dizer assim, como era antes. E o que eu acho que tem contribuído para essa celeridade, até no segmento internacional, é exatamente essa especialidade das câmaras, né? Então, isso realmente agiliza muito, né? A nomeação do árbitro, a definição, né, do procedimento, de todos os passos da arbitragem. E aí eu acho que isso contribui também para que a parte que vai usar a arbitragem, né, já conheça, né, sabe onde é que está lidando, para o próximo processo arbitral já tem uma preparação para isso, então isso também facilita, porque muitas vezes as próprias partes, né, acabam precisando de mais prazo e isso acaba, né, enfim, esticando um pouco, né, o processo mais do que o necessário. Então, eu acho que o principal ponto de celeridade é realmente a especialidade das câmaras. A questão do custo, eu concordo e discordo, né? Então, eu acho que tem realmente, né, processos arbitrais em que, quando você tem, né, obviamente, um valor envolvido muito grande, uma discussão muito alta, o custo da arbitragem ele não dói tanto, porque no final das contas, né, a perda seria muito maior se você não tivesse essa ferramenta, se você não pudesse usar a arbitragem. Então, eu acho que isso acaba sendo diluído aí no meio da discussão. Mas eu acho que a arbitragem ela pode se desenvolver mais nos temas menores, né? Então, às vezes você tem uma disputa comercial, você tem uma discussão com o cliente, uma discussão com o fornecedor, que é uma análise que a gente sempre faz, né? Qual é o valor que eu tenho a receber e qual é o custo que eu vou ter com a arbitragem? E aí eu acho que nesse tipo de caso, o custo da arbitragem, ela desestimula a arbitragem e acaba até estimulando, de alguma forma, o devedor. Porque ele sabe o custo da arbitragem, ele vai dizer, né, a empresa não vai entrar com uma arbitragem para cobrar esse valor, porque vai acabar gastando mais na arbitragem, vai acabar, enfim, tendo uma demanda aí de tempo, não só honorários envolvidos, tal. Então, talvez, assim, se tivesse, né, se a gente conseguisse definir custos diferentes, ou procedimentos diferentes, algo que acomodasse melhor as demandas, entre aspas, menores, porque eu acho que todas as demandas, né, são válidas, é difícil ter uma demanda que seja baixa, baixíssima, né? Mas acomodando melhor essa análise, né, custo versus valor a ser recuperado, eu acho que a arbitragem ela seria muito mais utilizada. Eu acho que hoje a gente usa pouco, porque realmente essa análise de custo acaba travando um pouco as empresas. Legal, Cris. Eu queria saber um pouco mais, a partir da sua resposta, da especialização das câmaras, que é um tema que tem voltado aqui na nossa conversa, e é muito interessante. Eu queria saber, primeiro, o que é que faz a diferença? Eles têm mapeados os árbitros especialistas melhor? O que é? Por que é tão melhor ter uma câmara especializada num determinado tema? E a segunda pergunta é, aqui no Brasil, a gente começa a ver um movimento de especialização de câmaras. Que dica que você poderia dar para essas câmaras do que fazer para serem bem-sucedidos nessa estratégia? Muito bem, vamos lá. O que eu acho, né, aqui do que a gente tem de câmara especializada, né? Eu acho que o que ajuda muito, né, é você ter esse acúmulo de experiência, não só dos árbitros, mas isso gera também uma especialização natural dos escritórios. Então, a gente até às vezes tem uma experiência positiva com o escritório que lidou com uma demanda comercial, uma discussão de garantia.
E aí, se você quiser usar esse escritório para uma outra demanda de direito marítimo, ele vai te indicar um outro parceiro, né, especializado em direito marítimo, especializado naquela Câmara. Então, você já entra com um escritório capacitado, a Câmara capacitada, você tem uma gama de precedentes que você consegue olhar, né, e analisar, dizer, pô, mas nos casos semelhantes, né, porque quando você tem tudo numa Câmara só, o que é caso semelhante, né? Qual que é o precedente que serve para você, qual que é o precedente que não serve? Então, é difícil fazer essa análise. E aí, quando você tem uma Câmara que ela é um pouquinho mais afunilada, é claro, quando você fala de direito marítimo, né, direito marítimo pode acontecer qualquer coisa dentro de direito marítimo, mas já é um primeiro, né, uma primeira delimitação ali que te ajuda a analisar melhor os precedentes, né? Você consegue dizer, pô, mas foi com qual armador, né? Quem que demanda mais? Quem que é demandante? Eu quero, né, entrar nessa discussão, não quero. Então, dá para você pedir, né, assim, a gente provoca muito aqui, né, os escritórios, mas eu queria ver isso, eu queria ver aquilo. Então, a gente faz tanta pergunta que quanto mais especializado for a Câmara, facilita para as nossas discussões internas. E eu acho, assim, né, como você perguntou, né, uma dica para o Brasil. Eu acho que o Brasil ele tem já, né, uma gama, enfim, né, jurídica muito forte, né, com profissionais muito bons. O que eu daria como dica seria olhar a realidade do Brasil, né, checar qual é o volume, né, de demandas de arbitragem, e eu olharia dois mundos, né, o que mais tem sido acionado na arbitragem, que você poderia, de repente, criar subcategorias e tornar aquela arbitragem mais célere, mas olharia também o que está fora da arbitragem, né, o que hoje não está indo para a arbitragem e poderia ser resolvido via arbitragem, né? E aí, de repente, você criar um segmento mais específico para capturar essas demandas que poderiam ser solucionadas via arbitragem e hoje não estão tendo oportunidade de usar arbitragem. Bacana. Eu também fiquei curioso, Cris, quando você, logo na primeira pergunta, você explicou que a Braskem tem investimentos em outros países, né? E aí, enfim, eu queria entender como é que isso funciona um pouquinho, né? Quer dizer, como a Braskem tem investimentos fora do Brasil, eu imagino que a empresa se preocupe, né, em proteger esses investimentos. E aí, a gente traz para a nossa conversa um tópico que não é muito comum no Brasil, mas que é a arbitragem de investimento e a existência de tratados bilaterais de investimento, né, em que os países assinam, né, um tratado bilateral em que se concede aos investidores alguns direitos substanciais, né, substantive standards of investment protection. E eu imagino que isso virou deve ter uma realidade para você, né? Quer dizer, talvez no Brasil não fosse, mas agora virou, tem que entender disso também, né? E como é que funciona isso? Assim, a existência de tratados bilaterais firmados no país que vocês têm representação e onde vão investir é um dado importante para vocês? Sem dúvida, André, ótima pergunta. Realmente, assim, não era uma realidade quando eu atuava no Brasil, então, assim, eu só tinha ouvido falar nesse tema, mas não tinha nenhuma intimidade com o assunto. E aí, quando eu comecei a trabalhar, né, na Braskem, fora do Brasil, e aí nas discussões de atratividade de investimento, e aí qual país vai investir, né, para onde vai, isso se tornou um tema recorrente, né? Então, a cada vez que a gente tem um estudo, né, de um país target, que você vai olhar, né, você quer investir lá, quais são os prós e contras, o que você vai analisar, o jurídico vai, né, também e faz risk assessment, né? Então a gente faz uma avaliação jurídica daquele país do ponto de vista do sistema jurídico, né? Se é civil law, se é common law, como é que o sistema jurídico funciona, né? Como é que as decisões são tomadas no Poder Judiciário, e aí para a gente chegar nessa análise da arbitragem, né, internacional e ter essa proteção de investimento.
E aí, até um pouquinho antes de comentar sobre a proteção de investimentos, só para comentar também uma curiosidade, quando a gente olha até a arbitragem, né, nacional e internacional, fora, né, do Brasil, a gente, nessas análises, né, de risk assessment, a gente também identificou, né, alguns países que você não consegue nem executar uma sentença do Poder Judiciário, né, uma sentença estrangeira, né, e ao contrário, a sentença arbitral você tem, né, todo o reconhecimento e aí você consegue aplicar. Então, a gente já identifica também, logo na largada, né, nessa mesma avaliação, se os contratos, né, vão ser regidos, né, qual é a legislação, qual é a arbitragem, e ao mesmo tempo a gente olha também essa proteção de investimento. Então, para a gente é muito importante saber, né, se a Braskem vai investir, qual é a proteção que aquele país, né, oferece, né, para o investidor, qual é a atratividade, né, para quem vem de fora. Então, a gente olha muito qual é a atividade que vai ser exercida lá, se essa atividade tem risco de ser estatizada ou não, quais são as proteções que o governo confere, qual é a relação, né, com os fornecedores que são estatizados. Então, todo esse risco, vamos dizer, esse risco país, para a gente é importante, né, identificar essa bilateralidade, né? Então, qual é o veículo da Braskem que vai fazer esse investimento e qual é o país, né, em que a gente vai ter esse investimento para ver se a gente realmente consegue garantir isso. E aí, normalmente, a gente faz essa análise da perspectiva da Braskem Netherlands BV e das subsidiárias, né? Então, como é que a gente consegue, dentro, né, das opções que hoje a gente tem de estrutura, né, qual seria o veículo mais atrativo, ou que daria mais segurança e que protegeria melhor esse investimento se a gente tiver algum problema lá na frente. Legal. Esse tema realmente é muito interessante, né? Porque é um tema que é incomum aqui no Brasil, mas eu queria ser um pouco mais específico para entender melhor como é que vocês fazem aí, porque a Braskem, ela tem sede no Brasil, em Camaçari, no estado da Bahia, né? E o Brasil não tem nenhum BIT, né, em vigor que tenha um mecanismo de solução de disputas entre investidor e Estado, que é justamente o que possibilitaria esse tipo de arbitragem. Como é que vocês fazem esses estudos para utilizar outros veículos do grupo para viabilizar uma arbitragem de investimento? Vocês têm isso mapeado, todos os BITs de todos os países? Vocês vão fazendo caso a caso? Como é que isso funciona? Sim, ótima pergunta. A gente faz caso a caso, sim, tá? Então, assim, a gente olha a partir da perspectiva, principalmente da Holanda, né? Que é onde a gente tem a holding internacional da Braskem. Então, a nossa prioridade é sempre buscar, né, quais são as proteções bilaterais que a Holanda já tem com outros países. Então, isso para a gente facilita muito, porque a gente já conhece, por exemplo, o tratado bilateral que tem entre a Holanda e o México, né, por conta da JV que a gente tem junto com a Braskem, na Braskem Idesa, né, no México. Então, a gente já tem essa bagagem interna, esse conhecimento sobre o tema, e aí a gente explora essa perspectiva também para outros países. Só que a gente não fica só na Holanda, né? Então, a gente olha também nas subsidiárias, né? E, inclusive, olha outros países da Europa também, porque como a gente acaba tendo esse dinamismo, né, da questão do negócio, né? O negócio pode estar explorando uma oportunidade em algum outro país, né? Ou da Europa ou da Ásia. Na hora que a gente vai olhar, né, o target, a gente tenta casar com as operações comerciais, né? Então, de repente, hoje eu não tenho operação em determinado país, mas se é algo que está no planejamento aí para, né, que está realmente, pelo menos a área comercial está vislumbrando ter alguma coisa, a gente já compartilha essa informação, porque aí é mais um ponto a ser considerado, né? Então, se você fizer entre esse país e esse, né, você já tem uma proteção para esse investimento. Mas não é algo que a gente faça de forma generalizada para estar preparado, não. É muito conforme surge a demanda do projeto, a gente usa aí esse background interno, essa experiência que a gente vai acumulando no jurídico interno, e aí vai usando essas informações para
criar, né, enfim, todas essas conexões aí, analisar de forma aí já mais experiente, né, vamos dizer assim, qual é o tratado que seria mais atrativo para a gente e por quê, né? Porque, como o André comentou, né, na outra pergunta, as proteções variam muito, né, de país a país. Então, a depender da proteção que você quer para o investimento, você não precisa ser um tratado bilateral muito elaborado, né? Desde que minimamente exista um tratado, você consegue ter essa garantia do seu investimento. Legal, obrigado, Cris. Sua resposta me fez lembrar de uma experiência que eu tive aqui, né? Enfim, eu trabalhei por 15 anos no Brasil, né? E obviamente que nunca tive contato, né? Nem com atrás de investimento, nem com BIT, nem coisa nenhuma, não sabia nem o que era isso, né? E aí, quando entrei no escritório, no primeiro mês de escritório, um dos nossos sócios aqui precisava, um cliente pediu para fazer justamente esse estudo, né? O cliente queria fazer um investimento na África e queria saber como é que era o melhor jeito de fazer esse investimento. E aí o sócio virou para mim e falou assim, olha, pegue ali os BITs que esses países africanos têm e compara com outros 3 ou 4 países europeus, porque de repente o investimento vai por um desses países. E aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, como assim, cara? Assim, a empresa é neste lugar, como assim? Para que eu estou olhando outros países? Assim? E eu tive que, assim, um final de semana, assim, virar um especialista nesse negócio, foi um trauma horroroso. Mas, enfim, agora eu já entendi finalmente, né? E, assim, eu acho que é um tipo de análise que se faz de estratégia de investimento muito interessante, né? Então, muitas vezes você vai pegar os BITs e eles têm uma definição de investidor, né? Todos os BITs têm definição de investidor e eles permitem que o investidor, na verdade, não seja a companhia que esteja ali ela propriamente fazendo investimento, mas os acionistas dessa companhia. Então, você consegue montar uma companhia num local com acionistas de outro, e aí você usa o tratado bilateral entre o país dos investidores, dos acionistas, como o país está recebendo, né, o investimento. Então, assim, é muito interessante, mas, assim, foi um final de semana, assim, bem longo, vamos dizer assim. Meio traumático, mas, enfim, agora já passou, né? Ô, Cris, eu queria fazer uma última pergunta, para você, que é o seguinte: muitos advogados, né, vêm ou a parte da parte para entender como o cliente pensa, né? Enfim, isso é fundamental. Então, será que você poderia dar algumas dicas, assim, para os advogados que estão nos assistindo, assim, do que você acha que um advogado precisa fazer numa arbitragem para representar bem o cliente, ganhar a confiança do cliente? O que você pode dizer para a gente? Claro. Eu acho que o mais importante, né, quando a empresa começa, né, quando o jurídico interno começa a avaliar a questão da arbitragem, é a avaliação de êxito, né? Então, assim, um diálogo muito parceiro mesmo, né, entre o jurídico interno e o escritório é essencial para saber se você tem um bom direito, se está falhando na parte documental, se tem algum gap que você pode suprir, né? Se tem depoimento pessoal, se tem, enfim, né, contratos, documentos, como é que você pode, né, guiar aquela defesa e ter uma análise realmente transparente de quais são as chances da empresa, né? Não insistir muito na arbitragem se realmente não for um bom caso. E uma análise também não só isolada dessa arbitragem, né? Porque quando a gente está avaliando o risco, né, como jurídico interno, às vezes aquele caso ele não tem um valor tão relevante, né? Ele não vai te trazer, né, uma consequência imediata naquele caso, mas precisa discutir junto com o jurídico interno se aquilo pode virar um precedente e acabar atraindo outros casos, né? Acabar expondo a empresa ou tendo alguma vulnerabilidade
que pode acabar prejudicando. Então, assim, acho que o olhar, eu diria que seriam duas coisas, né? A avaliação de risco, né? Então, a avaliação de risco de ganho e perda, enfim, a avaliação de êxito, eu acho que é importantíssima. E essa avaliação mais 360 graus, né? De não olhar só essa arbitragem, mas conhecendo a empresa, conhecendo o cenário, conhecendo os riscos e a vulnerabilidade, quais seriam as consequências desse litígio. Porque o restante eu acho que aí é normal para todo escritório, obviamente vai estar especializado, vai saber como é que o procedimento funciona, vai saber montar, né, um plano de ação, né, ajudar, enfim, internamente a construir um plano, né, para montar a defesa e tudo mais. Então, esse eu acho que já é o standard. Eu acho que o destaque é realmente você ganhar a confiança do jurídico interno, tendo uma avaliação sincera e transparente, que vai, obviamente, só fortalecer a sua parceria para próximos casos, né, que aparecerem com a empresa. Então, eu acho que essa transparência é essencial. Não, bacana, isso é muito legal. De repente também, ou Arthur, se você quiser fazer um comentário a esse respeito, eu acho que o que a Cris falou é muito importante e cria um desafio danado para o advogado, né? Porque ele obviamente tem análise fria, objetiva do caso, e ele quer dizer para o cliente as chances reais de ganhar, de perder, quanto ganhar, quanto perder, quais são os pontos fracos, quais não são, mas ao mesmo tempo o advogado fica na dúvida, ele fica assim, pô, mas eu acho que eu consigo isso, né? E aí, assim, até onde você precisa tomar cuidado para o seu, não diria ego, mas assim, para a sua confiança em você mesmo não acabar tornando, né, algo um pouco mais provável de ganhar do que na verdade ele é, né? Arthur, como é que você faz isso? Deixa eu aproveitar aqui, Cris, a sua resposta e perguntar para o Arthur, sócio do Matos Filho, tenho certeza que ele tem a resposta para essa pergunta. Olha, André, o que eu posso te falar é que essas análises de chance de êxito, probabilidade, são feitas com muita prudência aqui no escritório, assim, e justamente por isso, assim, a gente, nossa clientela geralmente é clientela de longo prazo, clientes que trabalham conosco há décadas, geralmente a arbitragem é apenas uma etapa desse relacionamento. Então, se a gente der uma perspectiva falsamente positiva ou um pouquinho extremamente otimista indevidamente, isso invariavelmente nós vamos pagar o preço se fizermos isso. Então, acho que é uma ótima dica e é um tema que eu levo muito a sério aqui e também é muito caro aqui para a gente, justamente essa análise de risco. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é interessante e vou devolver depois da Cris para o André também comentar, que você, Cris, agora teve a oportunidade de, há muito tempo, trabalhar com escritórios do mundo inteiro, inclusive do Brasil. O que você acha que os advogados brasileiros podem aprender com os estrangeiros? Como é que a gente pode melhorar na nossa prestação de serviços? O que eu acho que pode melhorar na prestação de serviço, aí eu vou falar com o meu chapéu, né? Realmente esse olhar mais internacional, né? Eu acho que realmente assim, evitar uma tendência de tudo ser, né? Tudo eu quero que seja legislação brasileira, ou eu quero, né, ficar aqui no Brasil, ou vamos olhar Brasil. Eu acho que tem ótimas coisas, né, no Brasil, sem dúvida nenhuma, mas também tem muita coisa boa, né, fora do Brasil, que a gente pode aprender, né, com isso, né, e implementar no Brasil. Então, eu acho que o ponto, assim, a palavra-chave que eu usaria, né, para os escritórios de advocacia seria realmente, né, internacionalização. Então, o que você pode, né, ajudar uma empresa brasileira, né, que tem operação fora, eu acho que você ajuda muito conhecendo os dois mundos, né? Conhecendo o que acontece fora e o que acontece no Brasil, para você ter esse olhar com as duas perspectivas, né? E conseguir apoiar
de uma forma mais completa, né, o cliente, né, não ter uma visão nem enviesada, né, nem tanto, quero, né, fazer tudo, né, tudo que é de fora é melhor. Eu sou totalmente contra esse tipo de opinião, de que tudo que é de fora é melhor, não é nada disso, mas eu acho que é uma oportunidade da gente combinar o melhor dos dois mundos, né, se a gente tem a oportunidade de olhar o que funcionou bem, né, para outros países, para outros sistemas, por que não, né, também agregar e ter essa visão? E eu acho que, assim, cada vez mais as empresas estão aí, né, globalizadas, não tem como a gente fugir disso. Então, eu acho que uma análise o mais completa possível do ponto de vista do cenário, eu acho que agrega bastante valor para as empresas. Bacana, legal. Eu vou falar com o chapéu de quem trabalha no escritório gringo. Eu acho que assim, tem uma. É o seguinte, como os escritórios gringos, eles trabalham por hora, né, e cobram o cliente por hora, né, isso é 95% dos casos. Você cria no time, naturalmente, uma noção de eficiência que é muito difícil você criar quando você não tem isso, né? Porque você não pode dedicar muito mais tempo do que o necessário, porque isso aqui vai ser mais caro para o cliente. Você vai bilar mais horas, vai ser mais caro para o cliente, que a gente vai reclamar, né? Mas você também não pode fazer um negócio muito rapidinho, porque também não é bom para você, porque você não vai bilar as horas que você precisa bilar todo ano. Então você aprende a trabalhar com um reloginho, que é um negócio assim, no início é meio aterrorizante, viu? Mas depois que você se acostuma, é um negócio muito bom. E aí isso influencia em várias coisas. Então, por exemplo, isso hoje em dia no Brasil, assim, acho que já é comum nos escritórios, nos maiores escritórios fazerem e tal, não é nenhuma novidade. Mas eu acho que não é sempre assim. Então, por exemplo, eu já fiz muitas calls quando eu estava no Brasil, assim, call para discutir o que o cliente quer. Primeira call, assim, do caso, o cliente ligou, tem um caso, primeira call para discutir. Aí o advogado vai na call, assim, muitas vezes sem ter as perguntas já, né? Assim, só para ouvir, né? E aí isso é uma coisa que acontece muito raramente no escritório gringo, porque os caras sabem que eles vão estar cobrando aquele tempo inteiro de 5, 6 pessoas na call para falar com o cliente. E aí, tá bom, a gente ouve a história, depois lê os documentos, aí faz uma outra call para tirar dúvida, vai cobrar tudo de novo. Aí não existe isso. Então, assim, é esperado que a call seja muito eficiente, que você já vá com as suas perguntas certas para já dali já dizer para o cliente, sabe? Não tem mais aquilo já, que legal, eu vou checar isso e depois eu retorno. Assim, pega meio mal, sabe? Isso eu acho que acontece por causa do jeito deles cobrarem. Eu acho que esse jeito deles cobrarem acaba influenciando um monte de outras coisas que às vezes você nem percebe, mas acaba acontecendo. Isso é um negócio que, assim, não digo que é um jeito mais eficiente de fazer por hora e tal, mas assim, cria uma certa noção de eficiência que eu acho que muitas vezes a gente não tem quando a gente não trabalha assim. É, o Arthur, você tem mais alguma pergunta? Você quer fazer mais uma colocação? Eu tenho uma última aqui, Cris. Quero inverter a pergunta. O que os advogados estrangeiros podem aprender com os advogados brasileiros? Pergunta. Não sei se o André vai gostar ainda dessa provocação. Mas é para não gostar mesmo, Cris. Vai lá. O que eu acho? Assim, eu acho que os advogados estrangeiros podem aprender muito com os advogados brasileiros do ponto de vista de criatividade, imaginação, solução. Eu acho que os advogados brasileiros eles têm um foco maior das opcionalidades de solução, né? Então, você tem ali, como jurídico interno, você acaba enxergando vários caminhos quando você está discutindo com um escritório brasileiro, né? Olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, vamos pensar nesse caminho, vamos pensar não sei o quê. Eu acho que o escritório estrangeiro, em regra, né? Não gosto de generalizar, mas em regra, eles tendem a te indicar um caminho só, né? E aí, quando você depara com um jurídico interno provocativo, a gente já discorda na largada, dizer não, mas eu quero fazer isso, e a gente propõe os caminhos e a gente coloca os caminhos. Então, eu vejo que aqui, assim, né, fora do Brasil, né, a relação com o escritório estrangeiro,
a gente provoca muitos escritórios estrangeiros a pensarem do nosso jeito brasileiro, de dizer, não é possível que só tem esse caminho. A gente acha que no Brasil é um inconformado por natureza, né? A gente quer solucionar, mas vai dizer, não concordo, não, vamos buscar outro, pensa mais um pouco, discute outra coisa. Então, eu acho que essa visão, né, assim, do brasileiro de realmente lidar com a diversidade de forma diferente e ter essa criatividade, imaginação, experiência de várias opções, eu acho que realmente os escritórios estrangeiros deveriam aplicar mais, né, essa forma de trabalhar. E Cris, você não tem como ofender o André, porque o André é um híbrido, é um total flex. Ele transita nos dois, é um brasileiro no escritório gringo, então impossível de ofendê-lo. É ele que está levando, né, a criatividade. Exatamente, ele tem o melhor dos dois mundos. Olha, vou dizer que essa tradução aí de costumes não é simples, mas eu faço o máximo que eu posso, viu? Gente, eu tô gostando muito do papo, tô adorando, achei que foi muito, muito, muito útil, achei que, enfim, a gente abordou vários tópicos diferentes e as respostas da Cris acho que foram muito objetivas e muito claras. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. E queria ver se vocês têm mais um comentário final. De repente a Cris pode começar e depois passa para o Arthur. Queria só agradecer, André e Arthur, o convite. Foi ótimo o bate-papo. Eu realmente sou sincera no que eu penso e na forma, né, de atuar. Mas para mim foi ótimo ter essa experiência aí de conversar com vocês e trocar aí informações com vocês. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu também só tenho a agradecer. Foi um barato, muito divertido. Poderíamos passar o dia inteiro aqui batendo papo, mas infelizmente temos que acabar. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.